Hoje vamos até a Holanda, vamos até a Hoofddorp, espero ter dito mais ou menos bem o nome da cidade, fica perto de Amsterdão, conversar com o Bruno Costa, já está ao telefone. Olá, Bruno. Olá, boa tarde. Bruno, a Holanda, do que nós vimos nas notícias, teve uma abordagem mais descontraída, mais leve à Covid-19. Afinal, que medidas é que chegaram a ser implementadas? Ora bem, eles aqui fizeram o que o Primeiro-Ministro chamou um lockdown inteligente, ou confinamento inteligente. Uhum. Eles fecharam as escolas e restringiram viagens, mesmo oficialmente a nível do governo, e também proibiram ajuntamentos de, pelo menos inicialmente, salvo, se não me engano, mais de 30 pessoas, qualquer evento. Uhum. As pessoas também não deveriam estar, mesmo elas próprias não deveriam estar mais de 3 pessoas juntas, mas o fator principal que eles pediram foi o máximo de pessoas a trabalhar de casa e estar sempre a 1,5 metro de distância. É curioso esta coisa do 1,5 metro, porque em Portugal, salvo erro, são 2 metros, os americanos falam em 6 feet, 6 pés, que são 1,8 metros, aqui eles decidiram 1,5 metro. Mas não foi tão sério ou tão restrito, como chegou a ser em Portugal e como chegou a ser em França, em Itália e em Espanha. Vai falar mais alto. Mas foram isso que eles fizeram. Se é que deu para ter essa ideia, o sentimento popular foi que isto era, bom, como se dizia em alguns sítios, mais de uma gripe, se calhar uma gripe um pouco mais forte, ou as pessoas tinham de facto alguma preocupação com isto? Para mim é um pouco difícil de saber o que, por exemplo, os próprios holandeses, às vezes a gente utiliza a expressão nativos, o que é que eles pensaram, porque não conheço assim muitos, e mais os que eu conheço mais até estão com um parceiro ou parceira que são portugueses, e por isso já não são 100% mentalidade holandesa. Já estão, entre aspas, contaminados. Já estão um bocado, sim, já têm uma outra visão um bocado diferente. Mas eu vejo de todo... eu moro numa cidade relativamente pequena e os meus vizinhos são todos holandeses e, por exemplo, os meus vizinhos do lado esquerdo, chamemos assim, estão quase sempre por casa e estiveram um monte de tempo por casa e pareceram-me preocupados com a situação. Inclusive quando a ambulância veio aqui à nossa casa porque nós estivemos com sintomas, já o meu vizinho do outro lado parece minimamente despreocupado. Mas vê-se todo o tipo de espectro de opiniões, agora a sério do que... Posso só apontar um caso mais específico de uma mãe, de uma colega de escola do meu filho, que também parecia extremamente despreocupada no início e depois, infelizmente, uma amiga dela morreu aparentemente da doença e ela pareceu mudar quase que a 180 graus, né, em relação à opinião da doença. Por isso eu acho que aconteceu um pouco no início aquilo que me aconteceu. Mas acontecia muito pela Europa, a malta não estava preocupada enquanto estava longe, ou mesmo quando chegou. Quando nós nos apercebemos do impacto que isto tinha, acho que pelo menos metade ou mais de metade das pessoas olharam um bocado mais seriamente para a Covid-19. Bruno, em relação a essa situação de ter sintomas, qual era mais ou menos o protocolo das autoridades aí? As pessoas eram vistas em casa, eram levadas ao hospital, faziam teste à Covid? Como é que isso funcionou? Isso foi uma das coisas que me deixou bastante preocupado, porque nós tivemos, mais ou menos no início que a doença apareceu aqui, foi precisamente no dia 12 de março que começamos a ter sintomas, eu e a minha esposa, e como nós nunca tivemos doentes da mesma maneira e exatamente ao mesmo tempo, e depois descobrimos um elo de ligação, alguém que tinha estado no norte de Itália, quando aquilo estava a explodir lá, quer dizer, a situação a tornar-se crítica lá. Sim. Havia finalmente um elo de ligação e nós ficamos muito preocupados. Telefonamos para o que eles chamam aqui, telefonamos primeiro para o nosso médico de família, porque aqui funciona, temos de ligar sempre para o nosso médico de família, contamos o que é que tinha acontecido, eles disseram liguem para o que eles chamam os Serviços Municipais de Saúde, que são eles que são responsáveis por testar. E o que eles disseram na altura preocupou-me bastante, porque disseram, não, a gente só testa as pessoas que estão realmente em estado grave, e vocês fiquem por casa e se não tiverem febre já podem ir às compras e andar a passear. O que foi
o que era uma recomendação ridícula, porque, por exemplo, nós tivemos uma série de dias em que de manhã não estávamos com febre e depois ao final do dia estávamos com febre. E por isso, por exemplo, logo um dia ou dois depois eu sentia melhor, podia ter sido para ir fazer compras, porque curiosamente estávamos a ficar com poucas coisas nessa altura. Tinha sido esse o fim de semana que nós tínhamos previsto ir fazer compras, um grosso de compras a preparar-nos para o possível impacto. E eu teria ido para as compras, mas eu, como já sabia, porque tinha mandado informar antes que isto não era tão assim, tinha que esperar vários dias sem sintomas para ter alguma ideia se podia estar ou não. Não fomos, mas depois a minha esposa ficou pior, e como ela ficou pior, o médico de família veio para casa examiná-la. Mas é do conhecimento público que muitas pessoas não o foram, porque os holandeses têm uma abordagem à saúde de... Basicamente, quando a gente vai ao médico e se queixa de qualquer coisa, vai para casa com paracetamol e isso passa. É quase que isto é aplicado a 90% dos casos. E aqui, pelo menos no início, nem eles estavam a testar, e mesmo de um médico vir aqui a casa examinar a minha mulher e dizer-lhe: você tem uma infecção pulmonar, o que era mais uma evidência para uma possível infecção de Covid-19, o tal Serviço Municipal de Saúde, que eles chamam de REIDEI, recusava-se a fazer testes. E ela só foi testada porque na quarta-feira a seguir estava muito mal, e eu telefonei para a ambulância e disse: vocês têm que ver que a minha esposa não está a conseguir respirar, e o médico já lhe deu um segundo antibiótico e ela está a ficar pior. E só nessa altura que fizeram um teste. Mas mesmo assim um teste que foi só um, e... Foi negativo? Foi negativo, mas pessoalmente, não é nada contra o resultado do teste, mas pessoalmente eu não estou muito convencido, porque a minha esposa, do que ela me contou, porque eu não podia, foi só ela, ela foi para o hospital aqui da região, queria atender todos os doentes daquela doença, e havia pessoas sem equipamento de proteção, e os próprios pessoas que atenderam e a pessoa que lhe fez o teste estava-lhe a pedir para ela não tossir, porque estava com medo de ser infectada. E por isso a pessoa nem sequer enfiou a zaragatoa bem dentro da boca da minha esposa. Mas o incrível é que a minha esposa andava com a máscara, e as próprias pessoas do hospital, e repito, era o hospital para onde iriam ser todos os possíveis doentes da doença, enfermeiras ou outro pessoal de saúde que estava quando havia, ficava assim a olhar para ela e parava. E ela veio-se embora, e só disseram: pode-se ir embora, e ela veio a caminhar pelo hospital fora, entrar nos elevadores e carregar nos botões, uma pessoa possivelmente infectada, por isso é que... Sim. E sem qualquer protocolo nem nada. Portanto, quando ela me contou o que aconteceu, eu fiquei a pensar: isto vai correr muito mal. Mas eu presumo que eles melhoraram depois nesse aspecto. Isso foi mais... A doença tinha começado mais ou menos... Aliás, isto aconteceu antes deles anunciarem a medida, foi depois, precisamente na segunda-feira a seguir, que eles anunciaram o tal Intelligent Lockdown. Sim. Entretanto já está tudo bem com... Pronto. Está tudo bem. Passou, aliás, eu sempre comentei com muita gente, e na altura em que usava as redes sociais como o Facebook para manter a malta aí em Portugal, e não só, amigos, a par do que estava a acontecer connosco, até era uma forma de segurança, para a gente sentisse pior e as pessoas de repente reparassem que a gente não estava online ou a fazer atualizações, poderiam eventualmente telefonar, até foi de propósito, mas eu disse: eu não estou preocupado de apanhar a doença, porque as estatísticas não enganam, a grande maioria das pessoas aguenta. Mas de qualquer maneira, sim, eles sempre disseram, né, quando uma pessoa tivesse dificuldade em respirar, para ligar. E a gente nunca sabe, há montes de casos. Eu já vou fazer 43 anos este ano, e há casos de pessoas sem qualquer patologia conhecida, na casa dos 40 anos, a morrer de Covid aqui na Europa, não é? Por isso eu nunca poderia dizer de que isto não me vai afetar. Mais vale não arriscar. Obviamente, não é? Isso é. Porque há aquela gente que diz: isto não acontece nada, e depois a seguir, quando se repara, está internado nos cuidados intensivos num respirador, num ventilador. Bruno, nesta altura as poucas medidas e o tal lockdown inteligente que foi implementado já estão a começar a ser relaxadas? Já há um regresso à normalidade no país ou ainda não? Sim. Eles
eles tinham anunciado inicialmente para 11 de maio a reabertura parcial porque só vai metade das turmas das escolas do dito ensino básico, que são os miúdos até aos 12 anos. Portanto, começou esta segunda-feira, o meu filho mais velho, que anda nessa escola, regressou, mas vai só metade da turma, metade dos dias. Portanto, metade da turma vai 2 dias e a outra metade vai outros 2 dias e à quarta-feira não há aulas. E, entretanto, como as coisas têm evoluído favoravelmente, do ponto de vista dos casos diários e, sobretudo, pessoas internadas no hospital, que é sobretudo para esse número que as autoridades aqui olham, quantas pessoas estão internadas em hospital. Eles reabriram mais algumas profissões de contacto e anunciaram também um plano de desconfinamento à semelhança do que foi anunciado em Portugal. A partir de 1 de junho os transportes públicos passam ao horário normal, mas não pode ir, por exemplo, pessoas em pé, só pode ir pessoas sentadas e um máximo de 40% de lotação. E em julho, se a situação continuar a evoluir favoravelmente, então eles abrem mais coisas. Por exemplo, as esplanadas vão abrir também em junho, não os restaurantes fechados, não as salas fechadas, mas quando forem em espaço aberto, por isso quem tem esplanada pode abrir com uma limitação do número de pessoas, os cinemas também com uma limitação do número de pessoas. Mas eles aos poucos e poucos criaram também um plano de desconfinamento, mas uma coisa que me deixou agradavelmente surpreendido, tanto nas conferências de imprensa que eles dão, eles estão sempre a alertar que se a situação não deixar de evoluir favoravelmente, que eles voltam atrás. Porque eles sabem que as ditas segundas vagas, né, que estamos todos preocupados com isso, eles sabem que isso pode acontecer. Certo, pode ser pior. Mas pronto. Bruno, obrigado por este testemunho e por esta fotografia do que se passa por aí na Holanda. Bruno Costa, obrigado. Obrigada, Bruno. Nada, obrigado eu. Obrigado. Coronavírus